A Bíblia diz assim, que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então diga para quem está do seu lado: te prepare para uma renovação, para um futuro novo. Aleluia, aleluia. Que tremendo, que tremendo. Você está aqui e de repente você está todo desmotivado no seu trabalho, você está até pensando em procurar outro serviço, não tem mais perspectiva de crescimento naquele ambiente e tal. De repente surge aí uma oportunidade de uma empresa terceirizada que é anexada na sua empresa, e ali surge uma oportunidade de um grande crescimento. Alguém diz assim: você é a bola da vez, você é a pessoa com quem nós vamos contar para crescer, o seu salário vai no mínimo dobrar. Você renova, você dá vontade de acordar 4 da manhã para ir mais bonito e mais enfeitado para o trabalho, dá aquela renovada, é ou não é? Porque quando você tem esperança melhor do futuro, você se alegra. Assim Deus é conosco, assim Deus faz conosco. Jesus, sabendo que nossa natureza é assim, Ele diz: não se preocupem, eu vou voltar em breve para levar vocês para morar em mansões celestiais, no lugar onde o olho nunca viu, o coração nunca sentiu, jamais o ouvido ouviu. Aleluia. É para lá que você e eu vamos. Eu posso ouvir amém? Você pode dizer aleluia? Então te anime, porque o teu futuro é um futuro maravilhosíssimo. Aleluias, aleluias. O teu futuro vai ser tão maravilhoso que você vai viver como se estivesse dirigindo de limusine. Vai ligar para alguém: rapaz, sabe o que é alguém viajando ali naquelas, sabe, você assiste os filmes, você fica pensando que é tudo maravilhoso lá no Texas, né? Para mim que o Texas é uma coisa maravilhosa, é o mais próximo da beleza do nosso Nordeste, nos Estados Unidos. Aquela vontade de você estar viajando ali num conversível, e capim para um lado, grama de um lado, grama do outro, e você andando, não é, de uma cidade para outra, e tudo alegria, o cabelo voando. Ali é o retrato da felicidade, ou não é? Óculos assim, e é o retrato da felicidade. Então você vai chegar um tempo em que você, só o cabelo do Lucas que não dá para voar. Esse aí eu vou dizer, isso aí eu vou poupar os comentários. Outro dia eu fui ali para um sítio da Michele, né? E nós passando dentro de uma cidade que eu não sei o nome de um povoado, não sei se era Nazária. Eu sei que uns 200 metros de gente, o Lucas está esperando por carona. Olha o Lucas acolá, olha o Lucas, e fomos passando perto. Não é que o menino era o Lucas todinho, olha o tamanho da cabeça, do cabelo. Os cabelos parecia estava querendo ter de aranha para lá, para empendurar nas árvores. Ele vai ter que aguentar, eu quero ver mesmo. Já estão oferecendo R$100 para ele tirar o cabelo. Eu disse que daria 150 se ele passasse a número 2. Ele disse: pastor, 200 eu passo a 1. Está virando um negócio. Diga comigo: liberando o meu passado, porque o meu futuro é lindo. Amém? Libera a palavra, diga: meu futuro é maravilhoso, meu futuro é tremendo, é glorioso. Amém? Nós somos mais que vencedores. Então eu estou falando isso para motivar você a soltar o teu passado, porque existem pessoas, vai abrindo lá em Marcos capítulo 10, 46. Existem pessoas que cultivam num cantinho do coração coisas do passado, e ela já se acostumou tanto com isso, que quando você fala para ela perdoar, liberar, ela diz: deixa isso comigo, eu vou resolver. Mas no fundo ela quer cultivar, já virou parte da sua natureza, quase que ela não consegue viver sem isso. Eu tenho que ter um motivo para chorar, eu tenho que ter um motivo para me sentir injustiçado. Não vou soltar, vou segurar aqui igual um bichinho, não é, de estimação. E eu estou falando do teu futuro para que você seja motivado a liberar o teu futuro em nome de Cristo Jesus. Vai até o 52, nós vamos ler esse texto aqui que fala do cego de Jericó.
Depois chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, é isso, eu li direito? Depois chegaram a Jericó, e ao sair de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Parou, pois, Jesus e disse: chamai-o. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Nisto, lançando de si a sua capa, de um salto se levantou e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe o cego. Bom, eu não sei se vocês vão conseguir entender isso aqui, eu não sei como é que está esse negócio. Deveria ser perguntou ao cego, né? Mas está assim, vamos lá. Perguntou-lhe o cego, é a NVI no PowerPoint: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu veja. Disse-lhe Jesus: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente recuperou a vista e foi seguindo pelo caminho. Até aí. Amém, irmãos? Pastor, o que isso tem a ver com o passado? Tem a ver, porque vai chegar num versículo que vai descrever a maneira como o cego sai do seu ambiente e vai para se encontrar com Jesus. A Bíblia diz que esse cego, quando ele estava sentado, escutou que Jesus ia passando, ele foi clamando, as pessoas repreendiam ele, e quanto mais repreendiam, mais ele clamava, de maneira que Jesus parou. Quando Jesus parou, mandou chamar, e alguém disse: levanta-te, tenha bom ânimo, se anime, porque ele te chama. Naquele momento, diz a palavra que o cego colocou a sua capa de lado, de um salto, levantou-se e foi para Jesus. Esse momento, essa atitude do cego de Jericó fez toda a diferença, porque essa atitude, nesse momento, reflete a condição do seu coração. Quando o cego de Jericó decide lançar a capa fora, ele estava fazendo algo totalmente diferente dos 10 leprosos, ou pelo menos dos 9 que não voltaram. Jesus curou 10 leprosos, um voltou para agradecer, 9 xarapipiquara, foram-se embora. Jesus perguntou: cadê os 9? Não sei, eu vim agradecer. A Bíblia diz que quando o cego foi curado, ele passou a seguir Jesus. Ele disse: agora eu vou seguir o meu Senhor até morrer. Ele passou a obedecer a Cristo Jesus, andar no caminho do Senhor. Ele continuou perto de Jesus. Posso ouvir amém? Por quê? Porque ele lançou a sua capa. E quando ele lançou a sua capa, ele deu um salto para cima e correu para Jesus. O que aquela capa representa? Representa o passado dele. O passado do cego de Jericó estava sendo representado por aquela capa. Acho que é aí que repete, pode colocar para frente. A capa do cego de Jericó fala da sua história. Aquela capa não era uma capa normal. Todas as pessoas que estavam na condição daquele cego eram levadas para o governo. Elas eram cadastradas no governo, e elas recebiam uma capa que lhes dava autorização para estarem em certos ambientes específicos e estratégicos, e pedir esmola. Então aquela capa, quando as pessoas olhavam para aquele cego com aquela capa, elas davam esmola, porque sabia que aquela pessoa não estava fingindo de cega. Ela passou por um exame de vista, alguém foi lá e cadastrou e disse: essa pessoa está autorizada a ser beneficiada pela população, porque ela é uma cega. E aquela capa é quem dava a ele essa autorização. Quando ele escuta dizer:
Jesus te chama, imediatamente no seu coração, ele sabia: eu não preciso mais dessa capa, aleluia, eu não preciso mais pedir esmola. Se ele me chamou, ele vai me curar. Sabe, tem muita gente que tem filhos especiais, ou tem um ente querido especial em casa, tem uma pessoa especial em casa, ou louca, ou doente e tal, que quando tem a oportunidade dessa pessoa ser curada, ela repensa, porque essa pessoa tem uma aposentadoria. Infelizmente, tem gente que decide entre a pessoa ser curada e ficar com a aposentadoria, submete aquela pessoa à doença ou à situação para não perder a aposentadoria. Ou muitos têm a desonestidade de serem curados e não notificar para o governo para que se corte a aposentadoria, permanece vivendo como se fosse doente para depender daquela aposentadoria. O cego de Jericó não, quando ele percebeu que iria ser curado, ele disse: eu não preciso mais dessa capa, outra pessoa pode usar, porque eu vou viver o resto dos meus dias como uma pessoa digna. Se eu vou voltar a enxergar, ou se eu vou enxergar pela primeira vez, eu vou desfrutar de cada momento, eu vou fazer tudo o que eu não conseguia fazer, eu vou desfrutar de tudo que eu não conseguia desfrutar, eu vou viver os meus últimos dias de vida como uma pessoa normal, porque aquela capa, ela falava do passado dele. Aquela capa, quando ele olhasse para aquela capa, ele ia se lembrar das pessoas que cuspiram nele, das pessoas que chutaram ele, das pessoas que dizem: ei, velho sem vergonha, vai trabalhar. Das pessoas que tiravam alguma coisa do bolso, mas tiravam lamentando: ah, não aguento mais tanta pidança. Quantas vezes aquele cego não ouviu coisas humilhantes a seu próprio respeito, mesmo que justamente ele estivesse ali. Aquela capa representava muitas marcas no seu coração, e quando ele joga a capa de lado, ele está decidido: eu vou seguir Jesus, eu vou ser curado, e o meu passado não tem nada a ver mais comigo. Amém, meus queridos? Hoje, nessa manhã, você é desafiado a soltar, liberar o teu passado. Existem muitas coisas que de repente você cultiva ainda, que você nutre, que você tem e que você não abre mão, que representam um passado infeliz, uma marca, um sentimento. E nós nessa manhã teremos a oportunidade de deixar o Senhor levar isso, porque muitas dessas marcas nos impedem de dar um passo à frente em rumo ao rio. Diga para quem está do seu lado: há um rio na sua frente e você não pode deixar de entrar. Como está o teu passado? O sol não está ajudando muita gente não, né? Quem vive de ressentimento está preso ao passado, não desfruta do presente e compromete o futuro. Essa palavra, ela vai direcionar a marcas na nossa alma, mágoas, ressentimentos, coisas que ainda te puxam para trás, coisas que quando você lembra o semblante cai. Nós tivemos aqui um momento de reconhecimento de pecado que praticamos contra as autoridades, pecando, marcando pessoas. Agora é o momento de lavarmos um pouco mais o nosso coração, a nossa alma, a respeito daquilo que nos marcaram, que marcaram a nossa vida e que a gente carregou isso durante muito tempo. Então, se você é alguém que está preso ao passado, você não consegue ser feliz direito, porque você não desfruta do presente. Como é que é isso, pastor? É assim, a pastora falou muito bem aqui ontem. Você vai andando aqui, até aquela pessoa que você não consegue perdoar porque ela te marcou, você desvia do caminho, porque você não quer encontrar com aquela pessoa. Você está num ambiente com os amigos felizes, quando aquela pessoa entra, você dá vontade de ir embora. E muitas das vezes, muitos vão embora: eu não suporto fulano, eu vou sair daqui, não me cabe neste lugar. Só tem lugar na terra para
de duas uma pessoa, ou eu ou ela ou eu. Não cabe nós dois no mundo. Então morra. Ou você vai desejar que o outro morra? Porque de repente a outra pessoa que te marcou nem sabe que te marcou, está vivendo feliz da vida, e você está morrendo. Então não desfruta do presente, sabe? Você lembra dessa pessoa, o semblante cai. Você estava se planejando ir para o shopping, assistir um cinema, eu vou assistir A Cabana, aí você lembra de fulano, perdi a vontade. Chega ao ponto de, eu estava com tanta vontade de usar aquela roupa, aí olhou no Facebook, aquele dito cujo está usando essa mesma roupa, não vou usar mais. Ou não acontece? Fazer uma viagem, a viagem vai ser linda, maravilhosa, uma excursão, vai todo mundo no cruzeiro do Diante do Trono, se nem se ainda existe. A pessoa se inscreveu, a viagem de Israel, na caravana X, não, melhor, Bogotá. A viagem de Bogotá, avivamento, paguei a passagem, fiquei sabendo que fulano vai na mesma viagem, eu não vou. Não desfruta do presente e compromete o futuro. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se você hoje está plantando ódio, está plantando raiva, sabe, ressentimento, é o que você vai colher amanhã. O que você faz hoje, o que você fala hoje, você pensa hoje, você vai colher amanhã. Então, por isso nós temos que falar bênção, sentir bênçãos, alegria. Nós temos que estar felizes o tempo todo em Jesus, porque isso vai ser uma garantia que o amanhã continuará sendo feliz. E se vier uma adversidade no dia de amanhã, porque eu já vivo feliz, eu vou ter estrutura para enfrentar a minha adversidade. Amém, meus queridos? Não cultive passado. Libere. Assim, ou chuta que é laço. Vamos liberar o nosso passado em nome de Cristo Jesus. Devemos liberar o nosso passado ruim, pois ele não nos faz bem. Muitos não vivem hoje sua vida, a sua verdadeira identidade, mas incorporam uma personalidade construída pelas marcas do passado. Então tem gente que há muito tempo não consegue ser o que ela é. Há muito tempo ela deixou uma outra personalidade, né? Tem um livro que fala o impostor que vive em mim, sabe? Deixou o impostor, o usurpador, aquele que te enganou, que te marcou e tomou o governo da tua vida. E aí durante muito tempo você não sorri mais, durante muito tempo você não sonha mais, durante muito tempo você não consegue mais avançar. Por quê? Porque você incorporou uma outra personalidade, uma outra identidade por causa daquela marca. Mas na hora que essa marca é curada, na hora que essa marca sai, você volta a ser a mesma pessoa que Deus planejou para você, em nome de Jesus. Por exemplo, a marca da inveja. Caim. Abel ofereceu um sacrifício para Deus e Deus se agradou do sacrifício de Abel. Quando Caim foi oferecer, Deus não se agradou, porque a motivação dele era errada. E o sacrifício que ele ofereceu não foi um sacrifício, foi um fruto da terra. Fruto não é sacrifício, sacrifício é aquilo que morre. Isso é um sacrifício. Então, fruto da terra não é sacrifício, é primícia, é oferta ao Senhor. Mas aí Caim, por causa dessa inveja, porque ele percebeu que Deus recebeu a oferta de Abel e não a dele, ele então matou Abel. A inveja nos leva a matar pessoas, como pastor, talvez não fisicamente, mas espiritualmente. Sabe, quando você tem inveja de alguém, quando você não consegue engolir, quando tem dor de cotovelo de uma pessoa, você começa a ser marcado no seu coração. Alguém fala bem daquela pessoa e você dá um jeito de falar mal dela. Alguém expõe uma qualidade dela e você faz de tudo. Esse ambiente não pode parar, essa reunião não pode acabar essa conversa antes que eu encontre um defeito daquela pessoa para expor a fraqueza dela, porque ela está por cima e o dor de cotovelo está grande. Então ficamos matando as pessoas para outras. Alguém chega para você e aí, sabe, ela
tem um bom relacionamento com aquela pessoa, e aí você tem uma mágoa dela, e por inveja daquela amizade, você começa a jogar um venenozinho. Aí aquela pessoa que era brilhante para fulano começa a morrer, começa a morrer, começa a morrer. Daqui a pouco aquele fulano não quer mais nem saber dela, porque você matou essa pessoa no coração dela. Inveja. Caim. Não deixe a síndrome de Caim no seu coração. Não deixe o veneno de Caim no seu coração. Isso marca, e você precisa liberar esse coração, perdoar. Às vezes você precisa fazer: Senhor, eu perdoo fulano. Aí Deus vai perguntar: por que você está perdoando? Porque ela me fez a sentir inveja dela. Aí Deus vai dizer: mas que culpa ela tem se ela está em sucesso? Foi isso que Deus falou para Caim. Caim, que foi? Ficou de bico. Cadê teu irmão? Sou eu guardador do meu irmão? Não tem nada a ver com meu irmão, não. Se o Senhor gosta dele, então vai para ele. O sangue dele clama a mim desde a terra, Caim. E aí Deus disse para ele assim, ó: se você procedesse da maneira correta, não teria sido aceita a tua oferta? Eis que o pecado está diante de ti. Que pecado era esse? Da morte? Não. Isso já foi uma outra consequência. Eis que o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominá-lo. Que pecado é esse? O pecado da inveja. Está aí à porta, mas você tem que dominar isso. Você tem que liberar isso. Você tem que dizer: eu abençoo. Se fulano está prosperando, se fulano está fazendo alguma coisa que está sendo agradável diante de Deus ou diante dos homens, se está dando certo, eu abençoo. Eu desejo o melhor para ela, porque a Bíblia diz que você é abençoado quando você abençoa, e você é amaldiçoado quando você amaldiçoa. Então não deixe que a inveja venha nutrir dentro de você essa personalidade ruim, que você consiga, sabe, de repente você é uma pessoa boa, é boa para a mãe, para o pai, tem um coração muito bom para todo mundo, mas para aquela pessoa você não consegue ser boa, você não consegue desejar o bem para ela. Por causa de quê? Porque você é mau? Não, você não é mau, é o veneno da inveja. Tem que jogar para fora. Perdoe. Eu perdoo fulano. Eu sei que é vergonhoso, mas é a maneira de ser liberto. Eu perdoo fulano, Senhor, porque ela está prosperando, eu não consigo. Eu perdoo, porque é uma maneira de você liberar a sua inveja. O pastor está dizendo que a gente tem inveja. Eu digo que todos nós, por termos o dispositivo de Adão e Eva dentro de nós, corremos o risco, em algum momento, sentir inveja. Não é porque a gente quer não, irmão. Não é porque a gente quer não. A gente tem que vigiar e lutar contra, porque o diabo pode lançar isso. Ele pode lançar isso. Você não percebe muito desse veneno quando de repente tudo na tua vida, você trabalha, dá certo, teu emprego está dando certo, teu casamento está dando certo, sabe, tudo está dando certo, na igreja está dando certo e tal. Então você vê os outros prosperando, você, aleluia, glória a Deus, porque eu também estou. Mas deixa vir uma adversidade e você vai para um lado, não dá certo, vai para o outro, não dá certo, vai para o outro, não dá certo. Tem 300 pessoas do teu lado que está tudo dando certo. Será que isso não vai testar o seu coração? Será que o veneno não vai querer entrar? Todos nós somos sujeitos. Nós precisamos, por isso que um momento como este é tremendo, porque nós liberamos o nosso coração diante do Senhor. Eu não quero inveja, eu não quero a síndrome de Caim, eu quero ser puro de coração para abençoar as outras pessoas. Libere. De repente você ainda está nessa luta: eu não dei certo na vida porque fulano, porque Beltrano, e fica atribuindo o teu insucesso ao sucesso do outro. Porque ele teve sucesso, eu não consegui. Eu estava quase que ocupando aquela cadeira naquele emprego, mas entrou fulano, e fulano, ele babava mais o patrão. Aí a gente já dá desculpa, babava mais, ele ficava puxando o saco do patrão. Aí foi ele que teve a oportunidade. Nada, meu irmão. É Deus quem dá, é Deus que levanta. Seja firme diante do Senhor, e o Senhor, se o Senhor não te deu aquilo, Ele vai te dar algo maior. Não deixe a inveja nutrir dentro do seu coração esse sentimento ruim. Amém, meus queridos? É tempo de limpeza, é tempo de purificação, é tempo da gente colocar de dentro para fora tudo aquilo que não presta. As águas estão limpando, eu posso ouvir amém? Ou de repente você foi marcado aí pelo ódio, né? Existe a marca do ódio por causa de abuso. No caso de Absalão, Absalão foi filho de Davi mais velho,
e o seu irmão abusou da sua irmã. O irmão de Absalão, que era irmão só por parte de pai, abusou da irmã dele, que era irmão por parte de pai e parte de mãe. Aí ele não aceitou, e aquele ódio nutriu o coração dele, um sentimento mortal, até que ele conseguiu matar o próprio irmão. Ódio por causa do abuso. Eu falei aqui, não é, da irmã com quem nós ministramos, mas pense que um lugar, uma região do Brasil onde o índice de abuso é muito forte é o Nordeste. Acontece na capital Teresina? Acontece. Acontece no interior, no sertão? Lá é que acontece. Lá é que acontece. E acontece de tal maneira que as pessoas relevam, e que quando o filho ou a filha vai para o pai ou para a mãe dizer: eu fui abusado, me tocou, fez isso comigo, o pai dá uma pisa. O pai fala: cala a tua boca, porque já acha normal e fica protegendo o adulto e não protege a criança, não tenta curar o coração da criança e proteger. O que mais tem, principalmente no sertão, você olha, no momento que você não olhou, está lá a notícia, alguém foi lá e tocou nas partes íntimas da criança, ficou, sabe, machucando. E quando não chega à pedofilia, ao abuso, ao ato sexual, e de repente você, de alguma maneira, de repente não foi profundo, mas foi um olhar ruim que alguém adulto lançou para você quando você era criança, que você se sentiu desrespeitado, desrespeitada, ou um toque, você acordou com alguém te tocando e aquilo marcou a tua vida, sabe, abusos que você viu acontecendo, ou com você, ou com alguém da tua família, e nutriu em você um ódio, um sentimento, um repúdio. Quantas pessoas a gente ajuda nesse processo ruim, adolescentes, jovens, que não conseguem se relacionar no namoro sadio, porque foi marcado, tantas mulheres são marcadas por abuso de homens, como homens. Eu já estive lidando com casos de jovens que não conseguiam sentir atração por mulheres. Por quê? Porque ele tinha nojo de mulher, ele não tinha inclinação à homossexualidade, mas ele também não tinha atração por mulher, porque ele sentia nojo. Por quê? Porque quando ele era adolescente, a mulher abusou dele, a mulher forçou ele a ter ato sexual com ele, aquilo para ele foi muito grosseiro, foi muito nojento, e aquilo marcou. E até a gente conseguir fazer ele, sabe, voltar a ter aquilo que Deus planejou para ele, é difícil, porque o diabo usa essas coisas para marcar, para mudar a identidade. E só o perdão, a liberação de perdão, pode trazer você de volta a uma identidade que Deus tem para a sua vida. Absalão não foi abusado, mas o irmão dele foi abusado. Nós sempre tivemos muito cuidado com os nossos filhos, muito cuidado sempre tivemos, porque o meu sentimento era: rapaz, se um dia eu ver alguém abusando de um filho meu, de uma filha minha, será que naquele momento eu vou lembrar que eu sou pastor? Será que naquele momento eu vou lembrar que eu sou crente? Porque é muito forte, a cena é forte, não é? Só Deus para nos guardar. E se você de repente tem algum sentimento de ódio do passado, da infância, por algo dessa natureza, eu te entendo, Deus te entende. Deus não condena você, porém Ele te dá uma liberdade de você ser livre, de você ser liberto, porque quem abusou está livre, ou pelo menos pensa que está livre, e você está preso, está amarrado. Você tem que ser livre, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para libertar os cativos e oprimidos. Eu posso ouvir amém? Marcas da culpa por ter feito alguma coisa. No caso de Jacó, por exemplo, Jacó tomou de maneira sutil a primogenitura do seu irmão. O irmão chegou com fome e ele aproveitou aquele momento para tomar a primogenitura. Eu te dou comida se você me der o direito de primogenitura. E Esaú estava com tanta fome que ele disse: para que me vale a primogenitura nesse momento se eu estou morrendo? Me dê comida, toma. E como se não bastasse, Jacó, por se achar no direito, foi lá e enganou o próprio pai para tomar a bênção da primogenitura. E ele fugiu, porque o irmão estava procurando ele para matar. Agora, a Bíblia diz que Deus abençoou Jacó, Deus prosperou Jacó em todos os anos futuros. Mas você pensa que ele estava livre do sentimento de culpa? Não, ele estava sentindo a culpa o tempo todo. Quantas vezes Jacó parava para meditar: Deus está me abençoando,
Deus tem me prosperado, eu vou voltar para minha casa rico. Tudo às custas da miséria de Esaú, tudo às custas do malefício que eu fiz para o meu irmão Esaú. Estava corroendo o seu coração. Quando ele volta com a sua família para encontrar-se com seu irmão de volta, que no meio do caminho ele para, põe todo mundo para o outro lado do rio, e ele vai passar a noite inteira clamando, brigando com o anjo, pedindo: me abençoe, senão eu te solto, senão eu não te solto. Por que ele estava daquele jeito? Por causa da culpa. Era uma culpa que corroía sua alma. Eu sei que meu irmão vai me matar, e ele tem direito em fazer isso porque eu estou rico hoje, porque eu tomei a primogenitura dele. Eu preciso de uma cura nessa área, eu preciso ser liberto nessa área. E aí, quando o anjo pergunta qual o seu nome, de Jacó, o nome Jacó quer dizer usurpador, enganador. Ele estava revelando quem ele era, e o anjo disse: pois a partir de agora que você colocou para fora quem você é, teu nome não será mais Jacó, mas Israel, príncipe do Senhor. Aleluias. Confessou. E enquanto isso aconteceu, a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Esaú, que quando Esaú viu Jacó, ao invés de lançar a espada nele, ele correu e beijou no seu pescoço. De repente você é alguém que tem, sabe, até tido sucesso em algumas áreas, mas se sente culpado por alguma coisa que você fez. Puxa, eu estou aqui, mas eu sei que não é totalmente honesto. De repente você foi alguém que sempre sobressaiu, mas quando vai olhar para o passado, você sempre dava um jeito de tirar de cena a pessoa que estava no teu caminho para você se colocar. E isso nutre um sentimento de culpa. E você precisa se perdoar. Já lidamos com pessoas que não conseguiam se perdoar. Eu não me perdoo, o que eu fiz eu sei que nem Deus perdoa, e Deus perdoando, mas eu não me perdoo, porque é muito forte a culpa, a desonestidade, algo que fez, de repente você não foi abusado, mas abusou de alguém, aproveitou da inocência de alguém, para abusar, para fazer algo, que hoje você se arrepende, que hoje você jamais faria, mas você precisa liberar perdão para você mesmo, para que você não vive com culpa, porque Deus não quer que você se sinta culpado, porque enquanto você tem esse sentimento, o diabo vai continuar te acusando, e a Bíblia diz que nós não devemos viver mais acusados, pelo contrário, devemos viver com a consciência do perdão do Senhor sobre a nossa vida. Eu posso ouvir amém? Marcas por se sentir menos amado, como por exemplo o irmão mais velho do filho pródigo. O filho pródigo gastou tudo que tinha, quando volta o pai recebe ele com festa, com churrasco, anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova. O irmão estava trabalhando, quando chega que vê aquela festa, aí ele diz: o que está acontecendo? Teu irmão que gastou todo o dinheiro com a prostituta voltou, teu pai está fazendo a festa. Aí ele se recuou. Quando o pai dele vem filho, vamos celebrar comigo? Não. Por que, filho? Porque eu estou há tanto tempo contigo, você nunca me deu um cabrito para celebrar com meus irmãos. Esse teu filho gastou tudo que tinha, você matou o boi cevado, você não me ama, você ama é ele, e o que não presta ainda mais. Ele se sentiu menos amado. O pai estava fazendo o papel de quem? De um pai. Qual o pai que não faz isso? Que tem seu filho que está quase que indo para a cadeia, gastou tudo, está morrendo de fome, enquanto você está dando comida para os servos, para os escravos, para os funcionários estão comendo bem. Você sabe que teu filho está querendo comer alfarrobas, comida de porco, e não consegue, está morrendo de fome, está desnutrido. Os teus funcionários estão comendo bem e ele não. Aí ele chega na tua casa, você vai fazer o quê? Você vai fazer o papel de um pai, vai recebê-lo de volta com alegria. O meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. Mas o irmão se sentiu menos amado. É tanto que o pai tem que liberar uma palavra de afirmação. Ele diz: filho, tudo que tem aqui é teu. Tem gente que sofre de graça. Tem gente que sofre de graça, tudo é teu, mas você não vê que é teu, você não desfruta, e fica nutrindo um sentimento de desamor, de preterência, de menos amado. Tudo é teu. Era só pedir, ele nem falou pedir, era só pegar.
Teu, teu, tudo é teu. Tudo é teu. É tudo teu, irmão. Tudo que Jesus conquistou na cruz é teu. Tome posse, desfrute. Não fique se sentindo menos amado. Pule para dentro também. Amém? Mas olha, se tudo é meu, eu vou ficar encabulado, porque o meu irmão do meu lado está desfrutando da mesma bênção. O meu pai é rico, tem muito, nunca falta, é dono da prata e do ouro. É ou não é? É ou não é, irmão? Aleluias. Quando você vê alguém perto de você sendo abençoado, Deus prosperando, celebre, a minha vez está chegando, Deus está aqui, Deus está fazendo, a qualquer momento a minha hora chega, porque eu sei que sou igualmente amado. O que Deus pensa do teu passado? Em Miqueias 7,18 vai dizer o que Deus pensa e como Deus trata o nosso passado. Quem é Deus semelhante a ti? Quem é Deus semelhante a ti? Que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. O que é passar por cima da rebelião? Acabamos de ouvir uma palavra sobre rebelião. É Deus desconsiderar o tempo de rebeldia que tiveram para dar um tempo novo. Posso ouvir amém? Por isso, quando você veio aqui, nós estamos aqui para pedir perdão pela nossa rebelião. Nós, não somente nós, mas os nossos filhos, nossa prole será alcançada pela misericórdia do Senhor. Ele passa por cima da nossa rebelião. Ele perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Tornará a piedade-se de quem? Não está passando aí não? Que está bem pagadinho. Tornará a piedade-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades e lançará todos os seus pecados nas profundezas do mar. O que Deus pensa dos seus pecados, dos seus sentimentos? Ele tem um destino para todos eles: profundezas do mar. O que diz Hebreus 10:17? E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Você de repente sofre por um passado que Deus não quer mais conversar sobre ele, que Deus não quer mais fazer referência a ele, mas você não solta. Deus já soltou há muito tempo, você não solta, você fica com aquilo, sofrendo sozinho. E continuar com algo que Deus já perdoou e nós não, é lidarmos com a situação sozinhos, sabia, irmãos? É tipo assim: Deus me socorre. Deus vai dizer: eu não tenho o que fazer. Mas como não tenho o que fazer? Eu estou aqui, tira esse sentimento, como é que eu faço? Eu já te perdoei, é só você aceitar. Mas não consigo. Aí Deus inventou uma maneira, uma estratégia para isso acontecer. Como é que é, pastor? É você liberar perdão. Na sua liberação de perdão, o sentimento de culpa vai embora. Eu já contei várias vezes, eu tive um veneno de ódio no meu coração que aconteceu durante mais ou menos 1,5 semanas. Primeiro, o veneno veio a respeito de uma pessoa que nem sabia, nem lembrava que eu existia. Eu fiquei sabendo da informação dela, e aquilo nutriu no meu coração um veneno, que quando eu lembrava dessa pessoa, o semblante caía. Eu não sei como o diabo é capaz de fazer aquilo na vida de uma pessoa, é incrível. Passei uns 3 dias achando que aquilo ia passar. Vai passar isso aqui. Eu sou homem de Deus, e orando, eu nem considerei, eu nem fiquei lidando com aquilo, e eu orando aqui, fazendo a obra de Deus e tal, mas aquilo crescendo. Aí meu Deus, está me atrapalhando.
atrapalhando esse negócio. E foi crescendo cada vez mais, de tal maneira que aquilo roubava a minha paz. Eu acordava de noite lembrando, acabava o sono. E eu comecei a orar. Comecei a orar repreendendo o mal, repreendia e nada. Aí eu fui para o monte, fiz uma campanha de uma semana, de segunda a sexta. Todo dia eu subia no monte, 11 da manhã, 7 da manhã e voltava 11. Lá no monte. O que eu ia fazer lá? Eu levava uma garrafinha de água, colocava aqui do lado, e do monte eu bradava: Deus, eu perdoo fulano. Deus, eu perdoo fulano. Chega a sair engasgando. Eu perdoo fulano. Eu perdoo fulano. O primeiro dia foi difícil, eu orava por outras coisas, depois voltava para perdoar, orava por outras coisas, voltava a perdoar. No segundo dia, eu já não somente perdoava, mas eu a perdoo e abençoo. Eu abençoo, eu declaro que essa pessoa também é digna do teu perdão. Muita luta. Terceiro dia, quarto, no último dia, eu já estava dizendo: eu a perdoo, eu a abençoo, declaro que essa pessoa vai prosperar. Quando eu encontrar, eu vou abraçar, aleluia. E comecei, sabe, a sentir o perdão no meu coração, e aquilo sumiu de dentro de mim, que nunca mais senti nada. O Senhor tirou como? Eu repreendendo o mal? Como? Eu pedindo para Deus ter misericórdia? Não. Quando eu pratiquei o princípio, eu libero o perdão, 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 e até que isso vira uma verdade no seu coração. Fui livre. Aquilo poderia ser uma armadilha para me derrubar para o resto da minha vida, porque a Bíblia diz que quem não perdoa também não é perdoado. Quando eu isolo o perdão de Deus na minha vida, que chance eu terei? Para onde eu vou sem o perdão de Deus? Estou morto. O diabo me encontra exposto numa situação onde eu estou sem o perdão de Deus, eu estou exposto. Ele pode lançar dardos, porque eu não estou protegido pela sombra do Altíssimo, pelo menos naquele momento, naquela área. O que Deus pensa a respeito do nosso passado? João 8, do 10 a 11. Isso fala da mulher adúltera, quando vieram apedrejá-la para Jesus. Jesus falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Depois que saíram um a um e não jogaram pedra na mulher, aí Jesus, endireitando-se e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. O Senhor tem uma palavra a respeito de todo sentimento de ódio, marca de ressentimento que você tem tido a respeito, ou melhor, do seu passado. E a palavra de Deus para a sua vida hoje é: se ninguém te condena, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Quando você libera perdão e isola a força do diabo de te condenar, diante de Deus você está livre. De maneira que o apóstolo João disse que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus. Se você está livre no coração, Deus também te libera. E tudo isso deve ser, claro, dentro do princípio da palavra, porque tem gente que não se sente condenado por já ter pecado tanto e aquilo virado uma iniquidade na vida dela, mente cauterizada, aí ela não sente mais, não é? É culpa do seu erro. Isso é uma outra coisa. Eu estou falando quando você está no princípio da palavra, que você libera perdão, você faz tudo que Deus diz que tem que fazer, e o seu coração então fica livre, aliviado, significa que Deus também te perdoou. Amém? Amém ou não amém? Deus está absolutamente disposto a perdoar e esquecer todo o nosso passado, mas muitos de nós não estamos dispostos a isso. Livre-se do seu passado. Posso ouvir um aleluia? O cego de Jericó, ele deixou a capa de lado, e você deve deixar de lado, deixar para trás tudo aquilo que hoje ainda te traz amarras. Os discípulos deixaram as redes e seguiram Jesus. Quando Jesus chegou para os discípulos: vem, sigam-me, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e foram atrás de Jesus. Eliseu, quando Elias chegou para Eliseu, disse assim: ó, o Senhor vai te ungir, você sabe o que tem que fazer. Imediatamente Eliseu queimou os arados. Ele tinha 6 juntas de boi,
com arados, arando a terra. Eliseu falou para Elias: espere só um pouquinho, eu vou festejar esse momento que eu vou renunciar a tudo. Pegou o arado de cada boi, fez lenha, matou os bois, fez um churrasco, deu para toda a família, e ele então seguiu o profeta Elias. Quer dizer, existem chamados de Deus para a nossa vida que exigem queimar o passado, exige a gente jogar a capa de lado, as redes de lado, e muitas das vezes são esses sentimentos. Deus não vai trabalhar com você, ou pelo menos de maneira plena, Ele não vai, contar com você para uma grande obra que Ele tem, se você vem trazendo consigo o passado. Ele está te dando um futuro, prometendo um futuro, te abençoando com um futuro de vida, e você traz um passado de morte, de ressentimento. Volta em mês, você está lá: Deus, não aguento mais esse sentimento. Deus não quer que você continue com isso, Ele quer que você libere, deixa o teu passado para lá, porque tem uma nova vida para você e para sua casa. Aleluia. Há pessoas que ficam presas naquele lugar onde o pai falou algo forte, ou a mãe falou, ou o patrão falou, ou o professor falou. O professor disse isso e eu nunca mais esqueci. E aí concluiu o testemunho que eu estava falando do meu pai. Quando eu tinha mais ou menos 14 anos, tocando com meu pai, um dos meus irmãos que tocava na banda, ele fez uma coisa errada e papai mandou ele embora, e ele teve que ir embora. E eu e o outro irmão tivemos que assumir a ausência do meu irmão e fazer valer. E meu pai ficou muito estressado, porque meu irmão, ele era muito habilidoso naquela área, ele tocava bateria e cantava. Então ele era uma das atrações mais fortes da banda. E com a saída dele, meu pai ficou muito estressado, porque ele viu o comprometimento do sucesso da banda. E num dos momentos de estresse, eu me dirigi a ele, perguntando algo, e ao invés de ele me responder, ele, estressado, me mandou ir para o inferno. Vá para o inferno! E saiu da sala, do quarto. Aquilo entrou como um punhal no meu coração. Eu não disse nada, eu lidei com a situação como se nada tivesse acontecendo, e não comentei com ninguém na hora. O meu irmão acho que viu. Só que aquilo teve um efeito na hora, mas os meses foram passando e o efeito foi aumentando. Os anos foram passando e aquilo foi aumentando cada vez mais. É incrível como o diabo consegue lançar um dardo, uma adaga. É uma verdadeira adaga que o inimigo coloca no peito, no coração. É adaga mesmo? Vocês ficam olhando para mim como se... Então, quando eu me converti, e eu estava ali lavado pelo Senhor, purificado dos meus pecados, eu ficava procurando a área da minha vida. Meu Deus, o que eu posso tirar mais aqui? Porque eu queria me sentir totalmente limpo. Eu tinha vários vídeos, cassete de vídeo, aula de guitarra, até aquilo ali o Espírito Santo mandou tirar. Várias músicas, eu substituí com músicas evangélicas. Naquele tempo era fitinha tape, né? Alguns aqui não vão ter o privilégio de ter vivido o tempo do tape, quando a gente ligava o rádio, clicava 2 teclas e aí gravava em cima de outra música aquilo que a gente queria. E eu comecei a gravar os programas do meu pastor, os programas de rádio, 60 fitas, tapes, cassetezinha. Eu enchi de programas de rádio ouvindo a palavra do meu pastor. Essa é coisa só para os chiques, para aqueles que viveram um tempo bom da vida. Hoje essas coisas essas coisas de pendrive, essas coisas de internet, isso aí é fichinha, não é? Bom foi o nosso tempo da facilidade. Então, e aí, todas as coisas que ainda me fazia lembrar do passado. Irmãos, eu busquei nutrir uma santidade tão grande no meu coração, que eu tinha dificuldade de tocar e cantar as músicas que eu mesmo fiz na banda. Nós gravamos um CD, tinha várias músicas da minha autoria, e eu não conseguia cantar as músicas que eu mesmo fiz. Eu me sentia me contaminando quanto eu estava ali me purificando diante do Senhor. E em um dos momentos que eu estava buscando, Deus, o que mais pode ser mudado na minha vida? O que mais pode ser tratado? O que mais pode ser tirado para que eu me sinta mais santificado em Ti? E Deus falou: vai lá no teu pai e peça perdão a ele pelo sentimento que nutriu de ódio no seu coração, e você também perdoa ele. Irmãos, eu fiz a viagem só para isso. E eu fui na cidade do meu pai, e eu tive lá uns 3 dias, eu evangelizava todo mundo, eu pregava para todos os amigos, para todo mundo e tal. E eu tive um momento com ele, eu disse: pai,
eu quero pedir perdão, porque naquele dia o Senhor me mandou ir para o inferno, e o Senhor não sabe o quanto aquilo me fez mal, o quanto aquilo atrapalhou a minha caminhada, e Jesus me mandou pedir perdão ao Senhor, e também liberar perdão. Eu libero perdão para o Senhor. Ele ficou procurando, ele ficou tentando lembrar qual foi o dia, e ele não lembrava, do tanto que foi o inimigo que usou a vida dele. E às vezes os pais falam coisas que neles mesmos estão vendo, é o diabo que está usando ali para lançar uma seta no seu coração. E ele disse: meu filho, se eu fiz isso, eu também te peço perdão. Irmãos, aquilo foi um avivamento para o meu coração, foi tremendo, foi maravilhoso. Sabe, eu encontrava com meu pai antes disso, a gente tinha uma reação. Depois desse dia, eu me encontro com ele, eu beijo o pescoço dele, ele me beija. É uma coisa maravilhosa que acontece, porque foi quebrada uma barreira. Foi tremendo, foi maravilhoso. Então, nós necessitamos, sabe, liberar perdão, perdoar as pessoas. Isso é poderoso, isso é tremendo. Existem pessoas presas em um relacionamento mal resolvido, não é? Eu não falei de alguém, por exemplo, preso em um cemitério. Está aí? Você quase que não está enxergando, né? Existem pessoas presas a um cemitério, a um ente querido, sabe? Alguém muito amado morreu, e aí você lá naquele caixão, você não conseguia soltar. Você sabia que a pessoa tinha morrido, ia enterrar, mas você dizia: eu não aceito isso, eu não aceito isso. Quando viu o caixão descendo para o fundo do buraco, quando você foi embora, você teve a sensação de que você ficou lá com seu pai, sua mãe ou ente querido, e a partir daquele momento você não conseguiu mais ter uma vida feliz, não fluiu mais, porque a tua alma ficou presa ali, o teu sentimento ficou preso, a tua vida ficou presa naquele lugar. O diabo usa isso para aprisionar alguém, e você precisa soltar isso, liberar isso. Faz parte de uma libertação. Mas eu quero saltar isso aqui para falar sobre pessoas que ficam presas em relacionamentos mal resolvidos. Um namoro que acabou de uma maneira inesperada, um namoro que acabou por causa de uma traição. Você se sentiu traído, e você já até esqueceu a pessoa, já até se relacionou com outro, já constituiu família, mas quando lembra daquela traição, aquilo marca você, aquilo ainda cai o semblante, e você ainda sofre com isso. Você precisa liberar perdão, você precisa soltar essa pessoa, você precisa liberar o seu coração em relação a isso. Amém? Um sócio que te traiu, tomou metade da tua empresa. Nós pastoreei uma ovelha que há muito tempo atrás um sócio dele roubou a empresa e deu um prejuízo muito grande. Na época era um dinheiro que hoje valeria, por exemplo, 500 mil reais, 600 mil reais. E ele se converteu, ele andou muito tempo, não é, no reino de Deus, abençoado, mas não conseguia perdoar. Era um cunhado. E aí ele um dia estava orando no monte, em uma outra cidade distante, aqui mais ou menos 500 quilômetros daqui, orando no monte. E ele disse que Deus, ele estava: Senhor, perdoa os pecados desse povo, perdoa o pecado dessa cidade. E Deus falou nitidamente no coração dele: você quer que eu perdoe esse povo? E você não perdoa fulano? Ele disse: mas é muito dinheiro. Mas perdoa. E ele perdoou. Quando chegou de volta, ligou para fulano, ligou para a família e disse: eu estou perdoando toda a dívida. Aquilo foi um avivamento para a família, uma alegria para a família. A própria mãe chorou agradecendo, e ele se sentiu livre daquilo também. Você vê que monte é lugar abençoado, né? Foi no monte que eu fui, que eu liberei perdão. Aí uma ovelha minha teve a mesma experiência no monte, tal pai, tal filho, né? Então nós precisamos liberar perdão. Um sócio que te fez mal, um amigo que te traiu, trocou tua amizade por outra, e você foi marcado com aquilo, não consegue liberar. Um marido que chamou você disso, daquilo outro. Uma esposa que te desonrou na frente de outras pessoas, e você lida com ela, você convive com ela, mas quando você lembra daquilo, você fica preso. Perdoe, libere perdão, porque essas coisas matam a tua fé e o teu relacionamento com Deus. Estou terminando, irmãos. É do altar que saem as águas, e por isso nós devemos limpar a nossa vida totalmente no pé do altar. Eu posso ouvir amém? Como, pastor?
entregando na cruz todo o nosso passado, usando o princípio do perdão. Nós precisamos liberar nossa alma, porque Deus já liberou há muito tempo. Amém? Vamos colocar de pé. Nós estamos passando pelo processo da chegada no mergulho profundo, e esse é um tempo em que exige de nós liberação. Eu vou dizer para você, quando Deus disse que para mudar a nossa vida, tiraria o nosso coração de pedra e colocaria um coração de carne, ou seja, trocaria o nosso coração, isso quer dizer que todas as nossas prisões estão aqui. Quando o seu coração é solto, o diabo não tem mais nenhum poder. Você já viu gente morrendo lá está com metástase, está praticamente dando os últimos suspiros, mas ela consegue celebrar Deus, glorificar Deus e dizer: eu nunca me senti tão livre na vida. Está morrendo. Ou está presa como o Atmani. O Atmani foi um grande escritor japonês que morreu preso, e ele dizia: eu nunca me senti tão livre. John Bunyan, escritor do Peregrino, passou 10 anos preso, com uma esposa cuidando de uma ceguinha e de um outro filho que ele tinha, 10 anos, e ele dizia: nunca me senti tão livre. Porque, irmãos, o problema do homem está no coração. Tem muita gente andando de Hilux, andando, sabe, de carro importado, sabe, indo para os melhores lugares, fazendo as viagens que querem, mas estão presas, não são felizes, querem pular de um prédio, qualquer coisa, ameaça morte, ameaça se matar. Por quê? Porque a condição tem que ser no coração. Quem é livre aqui dentro é livre em todos os lugares, não importa onde esteja. Então, libere a tua alma, libere o teu coração diante do Senhor. Não fique preso, não dê uma resposta positiva a qualquer sentimento ruim, a qualquer mágoa, a qualquer ressentimento, a qualquer doença na tua alma. Que resposta positiva é essa? Liberando perdão. Libera perdão, e o perdão de Deus vai ser uma realidade dentro de você. E aí, diferente ou quase igual ao que nós fizemos, vou chamar os diáconos novamente aqui, e ao invés de você vir pedir perdão, você agora vai liberar perdão. E você vai identificar a pessoa, sabe, que te marcou, e você vai citar o nome dela. Pode vir, irmãos, vem com ousadia, vem correndo, vem rápido, que é para os irmãos também entender que eles têm